Glória a Deus. Aleluia. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Tu és maravilhoso. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nos concede de estarmos aqui, ó Pai, na tua casa de oração. Deus Santo, agora nós vamos ver a tua palavra, Senhor. Ministro a Deus sobre as nossas vidas, Senhor Deus, nessa noite. Continua falando conosco, Senhor, como o Senhor tem feito nesse dia. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra, Senhor, é a verdade. A tua palavra, Senhor Deus, é alimento, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Amém. Aleluia. É muito bom, né? Estou feliz de estar aqui nesta casa de oração novamente, né? Eu glorifico a Deus por isso, agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar aqui para ler a palavra de Deus com você. Mas eu também queria falar algo. Eu vi aí muita gente aqui sendo recebida como membro da Igreja de Deus em Cristo Salém. Saiba que vocês também têm um fruto lá na Igreja de Deus em Cristo Bethesda, né? Do ano passado, lá do acampamento, né? Então você que pensa que talvez acampamento acampamento deu prejuízo, eu digo que ele nunca dá prejuízo. É investimento, né? Investimento na vida das pessoas, e também porque muitas vezes Deus usa para salvar almas. Então não sei se todos vocês lembram da Laís, né? Laís, a moça negra lá que se converteu lá no acampamento de 2013 que vocês realizaram. E ela ficou lá conosco e está lá. Domingo passado eu tive a alegria, privilégio de batizá-la, né? E glorifico a Deus por isso. É só para vocês saberem que vocês são responsáveis por uma alma, né? Ela se converteu lá no trabalho da Igreja de Deus em Cristo Salém. Então, nós queremos agradecer a Deus por isso. Você está aí com a sua Bíblia? Você é crente? Trouxe a sua Bíblia? Amém? Nem que esteja dentro do celular, mas está aí, né? Amém? Então pega a sua Bíblia e diz: esta é a minha Bíblia, a infalível palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Amém? Glória a Deus. Então abre lá agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Amém? Todos encontraram aí? Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 até o 25. Que fala aqui do anúncio do nascimento de João. Amém? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande,
diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. E agora ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha visto uma visão no templo. Falava-lhes por sinais e ficou mudo. Terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto nos fala de 2 homens, né? Um é Zacarias, um sacerdote, e o outro é João Batista. Então ele fala de 2 homens. Nós vemos um, Zacarias, como nós falamos, sacerdote, e aqui diz que ele era sacerdote da ordem de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão, descendente de Arão. E diz aqui o texto que os 2 serviam ao Senhor, né? Serviam ao Senhor. Então eles serviam a Deus, e diz aqui que os 2 eram justos perante Deus. Então eles eram justos, que eles serviam ao Senhor, eles eram perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amém? Você e sua casa têm servido ao Senhor? Amém. Você serve, você e sua família, sua esposa, ou talvez você esteja sozinho, mas está servindo ao Senhor. Tem se levantado para servir a Deus? Você tem se levantado para fazer o trabalho de Deus? Aquele homem estava ali com a sua esposa. Ele diz que eles serviam ao Senhor, que eram pessoas justas. Mas isso não quer dizer, irmãos, que eles não eram, que eles não pecavam. Porque servir ao Senhor implica também em oferecer sacrifícios ao Senhor pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo, né? Implicava isso. Então o sacerdote, o que o sacerdote fazia? Ele representava o povo diante de Deus, e representava Deus diante do povo. Não é verdade? É como Moisés. Moisés, quando o povo pecou lá, quando ele foi lá para o monte, quando ele desceu do monte, o que ele fez? Ele toma as dores de Deus e diz: quem é pelo Senhor aí, passa para o meu lado de cá, pega a espada aí e vamos dar um jeito no negócio aí, né? E diz ali que morreu muita gente naquele dia. Ali morreu mais ou menos mais de 3.000 pessoas. Então morreu muitas pessoas naquele dia. Mas também Moisés foi capaz de chegar diante de Deus, quando Deus sai do meio desse povo aí, que eu vou riscar o nome deles, eu vou acabar com esse povo, vou fazer de você uma nova nação. Moisés falou assim: se o Senhor riscar o nome desse povo aí do teu livro, risca o meu também. Isso é um sacerdote, né? Isso era um sacerdote. Então Zacarias era um sacerdote, e ele estava ali exercendo o seu sacerdócio. Ele estava diante do Senhor para exercer o seu sacerdócio, para fazer ali o seu trabalho. Quantos levitas tem aqui? Levanta a mão aí. Ih, rapaz, aqui é a igreja em Cristo Além. Quantos levitas tem aqui? Amém?
Você é levita? É? Irmãos, muitas vezes as pessoas pensam que levita é só quem, né? Só os cantores, né? Cantor gosta, eu sou levita. Mas se você for ver o que é levita, vamos dar uma olhadinha, o que é um levita? Abre lá em Números, capítulo 1. Números, capítulo 1. Traz. Estou muito devagar. O irmão ali está mais rápido. Olha só. Números, capítulo 1, versículo 47. Será que eu... está aqui. Amém? Diz assim: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. O Senhor tinha dito a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas estabelece os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus utensílios, sobre tudo o que lhe pertence, e eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e se acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo tiver de partir, os levitas o desamarão, e quando o tabernáculo parar, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo o seu exército, os seus exércitos. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas terão cuidado de guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, de acordo com tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Ainda em Números, no capítulo 2, 5, de 5 a 10, diz assim: junto a ele se acampará a tribo de Zacá, Natanael, e esquece aqui, irmãos, eu acho que eu errei aqui vamos lá para a primeira Crônicas, eu errei o capítulo, mas a gente vai marcando aqui, aí eu acabei errando aqui. Aí, esqueci aqui de marcar aqui, ó, você não marca direito, isso aqui dá, né? Mas vamos primeira Crônicas, vamos ver o que diz, quer ver o que diz Davi? Primeira Crônicas, no capítulo 23. 23, 28 e 32. Que ele diz assim: morreu numa boa velhice. Desculpa, 23, mano. Ainda quando eu prego, ainda fico nervoso. Mas diz que isso é um bom sinal, né? Você ainda tem temor ainda. Né? 28, vamos lá, 1 Crônicas capítulo 23, 28. Versículo 28 que diz assim: o seu cargo era de estar ao mando dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmeras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. Tinha o encargo de cuidar dos pães da proposição, da flor de farinha, para a oferta de cereais, dos coscorões, asmos, das sertãs, do toscado e de toda a sorte de peso e medida. Deviam também estar em pé cada manhã para louvarem e celebrarem ao Senhor, e igualmente à tarde, e para oferecerem os holocaustos ao Senhor nos sábados, nas luas novas, nas festas fixas, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. E assim os levitas executaram as suas responsabilidades para com a tenda da congregação, para com a guarda do santuário, e sob seus irmãos, os filhos de Arão, para
com o ministério da casa do Senhor. Então esse era um levita, né? Ainda que nós não somos levitas, porque levita tem que ser da, né? Levita tem que ser da tribo de Levi, não é verdade? Mas se você fala assim, olha, mas nós somos filhos de Abraão, né? Somos contados espiritualmente, somos todos filhos de Abraão. Amém. Então você faz parte da tribo de Levi. Então, quando você diz, eu sou um levita, então não é simplesmente você cantar, né? Você faz as funções de um levita. Quantas funções, quantas obrigações? A pessoa que está lá na porta, diz ali que era a função do levita. Receber os outros ali, porteiro. Pessoa que cuidava lá das finanças do tabernáculo, levita. A pessoa que tomava conta, que lavava as panelas lá quando terminava. Já pensou? Depois de oferecer aquele monte de sacrifício, como aquilo ficava? Eles tinham que limpar tudo, eles tinham que lavar tudo, eles tinham que deixar lá tudo bonitinho. E aí, muitas vezes o levita, eu sou levita, mas só quando eu estou com o microfone na mão, né? Para louvar ao Senhor. Aí eu sou levita, aí eu gosto de levar o nome de levita, mas é limpar o chão do templo, e montar a tenda, e desmontar a tenda, e carregar a tenda. Quem faz serviço pesado? Né? Quem vai pintar as paredes do templo aí? Como nós vimos aqui. Quem vai pintar as paredes do muro? Quem vai cuidar das outras coisas? É o levita. E o levita diz que estava sobre as ordens dos sacerdotes. Eles estavam sobre as ordens de Arão, sobre as ordens dos sacerdotes. Eles estavam ali para servir os sacerdotes. Eles estavam lá para auxiliar os sacerdotes no culto, na adoração, lá no templo. Quando fosse adorar, quando Davi está designando aqui, Davi já estava, né, partindo para a glória, mas ele estava deixando ali tudo em ordem. É assim que se deve fazer, porque foi assim que o Senhor ordenou. O tabernáculo vai ser desmontado, não vai ser mais montado. Vai se construir um templo, e no templo vocês seguirão o mesmo serviço. Então que serviço tem feito para o Senhor? Zacarias, ele estava lá, ele estava ali, ele e a sua mulher. E diz lá o texto, vamos voltar lá para Lucas, no capítulo 1 de Lucas. Diz aí que ele era um homem justo, andando sem repreensão em todos os mandamentos, preceitos do Senhor, mas não tinham filhos. Diz aí no versículo 8: exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno. Irmãos, ele estava lá na posição dele, era o turno dele, era a semana dele. Por quê? Os sacerdotes, na época de Zacarias, dizem os estudiosos, que existiam mais ou menos uns 18 mil sacerdotes. Então, cada um tinha uma turma, né, dividido em 24 turmas. Cada um servia ali 2 semanas. Então ele servia no templo. Ele ia lá para o templo, servia ao Senhor durante o seu turno por um tempo. E Zacarias estava lá, na posição dele, na hora dele. Você tem estado na sua posição, na hora certa, no dia certo, que foi designado para você? Ou é quando eu quero? Eu vou estar lá. Não, hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu estou chateado, hoje eu estou muito cansado, estou muito chateado, estou muito cansado. Pastor, é um bicho preguiçoso mesmo, né? Não faz nada durante a semana. Por isso ele tem tempo, tá? Né? Tem tempo para nos cultos, não é verdade? Mas você com certeza, não, só acontece lá em Ferraz, fica preocupado não. Lá em Ferraz não. Lá em Ferraz, os crentes, né? Aí então os crentes lá, os crentes é tudo preguiçoso. Porque aí quando você fala, irmão, você não veio no culto. Rapaz, eu estava tão cansado, irmão, mas você não fez isso. Sabe o que é que eu trabalhei tanto essa semana, tanto problema. Aí lá, então o pastor lá não trabalha, né? O pastor lá não trabalha e não tem problema, uma benção.
Eita, nós, maravilha. Então não tem motivo para dançar, né? Não tem motivo para ficar chateado, não é verdade? E não fazer o seu serviço, e não fazer o seu trabalho. Então ele pode. Já o resto lá, não pode porque teve um problema, porque está cansado, está chateado, porque o irmão não gostou do meu cabelo, falou mal lá do meu cabelo, não gostou, o irmão falou da minha roupa, né? Então, uma maravilha. Mas Zacarias estava aonde? No seu lugar, não estava lá no seu turno. Mas diz aqui que ele estava lá no versículo 8, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno. Ele estava lá no lugar dele. Ele estava lá. Ele não estava em outro lugar. Ele chegou no tempo certo. Não é marcar, né, 8 horas da manhã, a pessoa chega meio-dia. Eu tenho um problema com o tempo. Eu tenho um problema com a gente que chega atrasado. Né? Mas eu sei que aqui isso não acontece. Isso acontece lá em Ferraz. Isso aqui é uma bênção. Eu sei disso, estou sabendo. Né? Você não tem problema com isso, eu sei. Então quando marca aí, né? Paulinho vai marcar aqui às 8 da manhã na sexta-feira. Vai estar todo mundo aí preparado, né? Tá? Eu sei disso, a igreja aqui é uma bênção. Todo mundo. Né? Amém. Então Zacarias estava lá, irmão. Ele estava lá. E diz aí no versículo 9: coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então, não era uma coisa assim, irmão, que ele ia lá e todo dia, toda semana, a semana que ele estava lá, né? As 2 semanas, ele tinha lá a obrigação de oferecer o incenso. Isso podia acontecer uma vez na vida de um sacerdote. Então era algo realmente especial. Então era por sorte. Isso podia acontecer 1 ou 2 vezes na vida de um sacerdote. Já pensou? Então ele poderia ficar até meio chateadinho, né? Ele já era avançado em idade. Ele já era avançado, já velho. E talvez não tenha oferecido, talvez não tinha tido a oportunidade de oferecer o incenso ali. E às vezes, o pastor não me dá a oportunidade. Né? Isso acontece lá em Ferraz, tem certeza que também não acontece. Ferraz é fogo. Ferraz é brincadeira. Lição difícil. Sozinho difícil. Então, o pastor não me dá a oportunidade, né? Mas aqui eu sei que é uma bênção. Zacarias estava ali para oferecer o incenso. A gente sabe que aquele incenso era um incenso especial, né? Feito exclusivamente para o Senhor. Então, se você lê lá em Números 30, no versículo Êxodo, né? Êxodo capítulo 30, versículo 34, diz lá que era um incenso especial para o Senhor. Ninguém podia usar a mesma composição para aquele incenso. O incenso, né, tem vários ingredientes. Então Deus escolheu uns ingredientes, falou a Moisés: vai fazer um incenso assim, assim. Ninguém vai fazer esse tipo de incenso para queimar em outro lugar, na sua casa, em qualquer outro lugar. Qualquer um que fizer isso será extirpado do seu povo. Então era um incenso especial. E era um momento especial na vida de Zacarias. Ele diz que ele foi sorteado. Aleluia. Chegou a vez dele. Glória a Deus. Né? Louvado seja o teu nome. Aleluia, Senhor. Então, ele com certeza glorificou o Senhor. Então, irmão, está chegando também a sua vez. Né? A sua vez também vai chegar. A sua oportunidade também vai chegar. Amém. Chegou a Zacarias. Chegou a vez de Zacarias de oferecer ali o incenso. E talvez vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez também. Mas você precisa estar onde? Na sua posição, no seu lugar, no tempo certo, né? Na semana que ele coube, era aquela 2 semanas, era a semana que ele tinha que estar lá no templo servindo ao Senhor. E ele estava lá. E ele estava lá. Irmãos, nós temos que prestar atenção, porque nós vemos que Deus tem abençoado pessoas que estão no lugar aonde Ele colocou. Com certeza você será abençoado, né? Você será abençoado.
você estiver servindo assim. Jesus disse: bendito o servo quando o seu Senhor voltar, quando o Senhor voltar, o achar servindo ali no seu lugar, está lá, né? Está na sua posição, servindo. Quando foi lhe ordenado, Zacarias então entrou para queimar o incenso na hora certa, porque o incenso era queimado 2 vezes por dia, na parte da manhã e na parte da tarde. Aqui não diz se Zacarias queimou o incenso na parte da manhã ou da tarde. O importante é que ele estava lá, no lugar dele, e chegou a vez dele, e ele foi abençoado por isso. E com certeza também você será abençoado por estar no lugar certo, na hora certa, na posição certa, na posição que Deus colocou você, como levita, né? Como levita, para queimar o incenso. Talvez a posição que você tem que queimar o incenso, talvez seja na porta, talvez seja limpando o chão, talvez seja pintando aí as paredes, talvez seja fazendo qualquer outro tipo de serviço aí, lavando alguma coisa, né? Seja o que for, esteja lá. Esteja lá. Deus chamou você para isso, para servir ao Senhor. Diz que ele estava lá. E nós vemos aí que, versículo 10, chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então nós já falamos, o sacerdote ele representa o povo, e também representa Deus. Ele estava ali no meio, né? Zacarias estava no meio. Então ele representava a Deus e o povo. Por isso ele entra ali em nome do povo, para queimar o incenso, né? Para queimar o incenso. Ele entra em nome do povo. O povo ficou aonde? Onde estava o povo? Do lado de fora, do lugar santo. E o que o povo estava fazendo? Orando. Orando. Porque naquele lugar onde Zacarias entrou, só o sacerdote podia entrar, que era o lugar santo. E ainda tinha o santo dos santos, né? Então tinha lá o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava, e uma vez no ano. Uma vez no ano. Então Zacarias entrou no lugar santo, e ali então sobre o altar de incenso, ele então põe ali o incenso para queimar. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13. Veja o que diz o versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Então o anjo do Senhor apareceu ali. Vamos ver o versículo 11. Ele diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Glória a Deus pela água. Né? Eu fico imaginando quem é capaz de fazer um negócio que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem gosto, né? Tão gostoso assim. Só Deus. Né? Só Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos aí que Zacarias estava lá oferecendo, entrou no lugar. Quando aparece então o anjo. Zacarias não tinha filho. Ele já era avançado em idade, né? Já era velho. Irmãos, naquele tempo não ter filho era um sinal de que Deus não estava abençoando aquela pessoa. Quando a pessoa tinha muitos filhos, olha, Deus tem abençoado fulano e ele tem tido muitos filhos. Não é verdade? Então naquele tempo era terrível. Você imagina as pessoas passando: olha lá, Zacarias, Isabel, isso deve estar no pecado danado, porque Deus não tem abençoado. Deus não tem filho, tá vendo? Isso aí, ó, diz que é crente, mas não sei não.
Né? Tem pesado a mão. Então você vê como que é a coisa. Um homem temente ao Senhor, servia ao Senhor ali, temia os mandamentos do Senhor, cumpria os mandamentos do Senhor. Um homem que estava lá, no lugar certo, na posição certa, no tempo certo. Ele e a sua família, que era a sua esposa, estavam lá. E não tinham filho, não foram ainda abençoados. Vários anos aquele homem orando, pedindo a Deus um filho. E nada desse filho que chega. Filho não vinha. E aquele homem clamando a Deus. Chega um tempo que ele para também. Mas ele não desistiu de servir ao Senhor. Né? E quando as pessoas, porque Deus não está dando o que ela quer, muitas vezes desistem. Não vou mais servir ao Senhor. Olha, eu não vou mais porque Deus não tem me abençoado. Deus não tem me dado aquilo lá. Eu tenho orado ao Senhor por isso há tantos anos e Deus não tem me atendido. E eu tenho servido ao Senhor. Puxa vida, eu estou todo dia na igreja, eu estou todo dia ali no culto, eu faço tudo o que tem me pedido, eu sou dizimista fiel, eu trago a minha oferta ali todos os dias e Deus não tem me dado aquilo que eu quero. Desisto. E aí muita gente desistiu, né? Muita gente que voltou atrás. Mas Zacarias estava lá. Você imagina, irmão, a vergonha. Isabel diz aqui no final, aqui no texto, nós vemos no versículo 25: assim me fez o Senhor nos dias em que se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Quer dizer, a vergonha dela. Ela tinha vergonha porque ela não podia ter filhos. Você imagina a vergonha daquele casal. Porque era um sinal de bênção, era um sinal que Deus estava olhando para eles. E então ela sentia uma pessoa, ela tinha vergonha, porque ela não podia ter filhos. Mas ela estava lá, junto com o marido, servindo ao Senhor. Então não é sempre quando, porque Deus não me deu, porque Deus não fez como eu quis, no tempo que eu quero, então eu paro. Não, Zacarias é um exemplo, ele estava lá. Ele estava lá, filho. Eu orei, Deus ainda não me ouviu, mas eu estou aqui. Estava lá, na posição. Ele estava lá, já tinha perdido aí a esperança. Se você ver no versículo 18, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Visto que eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Zacarias não tinha parado de orar, tinha perdido a esperança. Deus não vai me dar um filho. Agora já estou velho, não tem mais jeito, não tem mais solução. Quando eu era novo, ainda tinha esperança ainda de Deus fazer esse milagre. Talvez você também já tenha perdido a esperança de alguma coisa, mas não perca a esperança. Não perca a esperança, porque Deus pode. Como foi cantado aqui, não desista de Deus, porque Ele não desistiu de você e Ele não vai desistir de você. Como disse o anjo ali, Deus tem ouvido a tua oração. Porque foi isso que o anjo disse ali para Zacarias: Deus ouviu a tua oração. Talvez você tenha esquecido da oração que você fez. Mas vocês têm que nem Zacarias, já alcançou, esqueceu. Esqueceu. Mas Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu se você tem orado pela sua família para que eles sejam salvos. Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu. Talvez você está pedindo, Deus está pedindo uma casa ou talvez uma outra coisa, não sei o que você tem pedido ao Senhor, talvez um ministério, que você tem pensado em um ministério, e talvez Deus ainda não te chamou para esse ministério, não colocou você ainda nessa posição. Deus não se esqueceu de você. Deus não desistiu. Então não desista de Deus, porque com certeza Deus não vai desistir de você. Amém. Seja na posição. E Zacarias estava lá, mesmo que ainda que tinham perdido a esperança de ter um filho, ele estava lá. Ele estava lá, no lugar certo para servir ao Senhor. Ele, no versículo 23, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Então ele ficou lá, irmãos. Você imagina, você viu aí o que aconteceu, Ele entrou ali, o anjo lhe apareceu,
Aí ele duvidou, o anjo disse, tá bom. Então, já que você duvidou, você vai ficar mudo. Bom, porque você duvidou da minha palavra. Aí ele sai. Aí ele vai falar, não pode falar com o povo. Falava por acentos. Mas ainda faltava um tempo para terminar o seu turno. Eles estavam com dificuldade. Se fosse os crentes lá de Ferrari, já tinham voltado para casa, né? Mas ele não voltou. Ele terminou o seu trabalho lá no templo, aleluia. Ele não parou diante de uma dificuldade. Ah, porque eu estou com dificuldade, então eu vou parar esse serviço. Porque eu estou com dificuldade, eu vou voltar atrás. Não, ele continuou lá até terminar o seu turno, até terminar o seu trabalho. Ele cumpriu ali as 2 semanas que lhe cabiam. Amém. Ele não foi embora correndo. Ah, eu não posso falar, então vou embora. Não, ficou ali. Ele estava lá, no lugar dele. Então não deixe os problemas parar você. Não deixe os problemas fazer com que você recue, que você vá embora, que você desista, que você deixe alguma coisa pela metade. Você começou e aí porque aconteceu algum problema, alguma dificuldade, você deixa pela metade. Não, cumpra, faça o seu trabalho, mesmo diante da dificuldade, mesmo enfrentando dificuldade, porque com certeza Deus é contigo. Foi o que o anjo falou aqui. Senhor é contigo, não temas. Deus vai estar com você. Zacarias cumpriu ali a sua obrigação de levita, de sacerdote diante do Senhor. Então você é levita do Senhor, então faça a sua parte. Trabalhe para o Senhor. Amém. E como nós falamos, eram 2 homens nessa história, né? Zacarias, que foi o pai de João Batista, e João, né? João Batista, que todos nós sabemos a história de João Batista. João nasceu, como nós vimos aqui, milagrosamente, no tempo de Deus. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Então, desde que Zacarias começou a orar por um filho, Deus disse, eu vou cumprir em você o meu propósito. Então essa aí, a oração aí, Deus ouviu você? Primeiro, é que Deus tinha ouvido, porque com certeza Zacarias orava pela libertação do seu povo, pela salvação do seu povo. Com certeza ele orava e esperava o Messias, como todo Israel esperava. E como Israel naquela época era escravo lá de Roma, era servo de Roma, escravos não mais servos, serviam a Roma. Com certeza ele esperava a libertação, o livramento, e com certeza ele orava. E segundo, a outra oração é que Deus ia dar um filho para ele. Então João chegou, porque Deus tinha um propósito. Chegou o momento. Então talvez você esteja passando por alguma dificuldade. Talvez Deus não tenha ouvido você em alguma coisa, porque com certeza Deus tem um propósito na sua vida. Mas você precisa estar no lugar certo, na posição certa, servindo ao Senhor onde o Senhor colocou você. E João, nós sabemos da vida de João alguma coisa, que a palavra nos fala. João Batista estava ali quando ele cresce. Diz que ele vivia então ali no deserto, e que ele tinha, a roupa dele era uma roupa feita de pelos, de camelo, e que ele usava um cinto de couro, e comia mel e gafanhotos, gafanhoto, mel até que vai, mas gafanhoto é muito legal, mas tudo bem, você tem que comer barata, gafanhoto não pode, então demora. Então ele vivia ali, olha a situação, pregando. Ele disse que ele era o quê? A voz do deserto, Então se vamos compararmos a vida de João com muitos dos nossos pregadores dos nossos dias, João não era um pregador bem sucedido, não é verdade? Ele não era um pregador bem sucedido, comparando com os pregadores de hoje em dia. João não tinha uma casa boa para morar, João não tinha um palácio, João não tinha um jatinho particular, João não tinha um salário de 25 mil reais, João não tinha um terno da Armani aí, que nem lá em Ferraz o pessoal tem muita Armani,
Jesus aqui, ó, Jesus diz aqui no capítulo 7 de Lucas, no versículo 24, tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: que saísse a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saísse a ver? Um homem trajado de vestes finas? Não, os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saísse a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: enviou o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, quando nós falamos, se compararmos, então João não era um pregador bem sucedido, porque um pregador bem sucedido para as nossas épocas, nós falamos, é aqueles que vivem nos palácios, em casa de mansão, que tem mansão, né, no exterior, que pode sair com 50 mil reais, né, dentro da Bíblia para outro país. É aqueles que andam em carros blindados, né, com segurança, que tem jatinho particular. Isso é uma pessoa, um pregador bem sucedido nos nossos dias. Então João, do nosso ponto de vista, não era bem sucedido, mas do ponto de vista de Jesus, Jesus está dizendo, diz que João era uma pessoa bem sucedida, apesar dele não viver num palácio, apesar dele estar fazendo a obra dele, pregando no deserto. João não tinha nem um púlpito dele, era um deserto, era uma pedra lá no meio do deserto. João estava lá, pregando, fazendo aquilo para o qual ele nasceu. Aleluia. João estava lá cumprindo o propósito de Deus. João não foi lá para o templo para ser um sacerdote igual ao pai, para poder vestir aquelas vestes bonitas lá dos sacerdotes. Ele não foi, porque o propósito dele era outro, o chamado dele era outro. E o sermão de João era um sermão realmente duro. O sermão de João era duro. Raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Não é um sermão hoje bonitinho que nós pregamos aí para agradar o pessoal aí. Não, você vai ser sempre abençoado, você vai ser sempre, né? Você vai se dar bem em tudo. Olha, se você estiver servindo ao Senhor, Deus vai abrir a porta, Deus vai te dar um carro zero, Deus vai te dar uma mansão, Deus vai te dar um bom emprego, Deus vai abrir aí, você vai ter muito dinheiro, você com certeza vai viver uma vida abundante. Nosso sermão de João era duro. Raça de víbora. Era o sermão de João, clamando lá no deserto. Talvez era o sermão de João, não era para agradar ninguém. E muitas vezes nós queremos ser obreiros para agradar as pessoas. O apóstolo Paulo disse: em vez para agradar os homens, já não seria mais servo de Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte para agradar o Senhor. Não a homens. Sem fazer a sua parte para agradar a Deus. Sem fazer o seu trabalho, é para Deus. Se você tira a cadeira do lugar, não é para agradar pastor Gerson, a missionária Ivete, é para Deus. Cadeira é para agradar ele. Amém. Glória a Deus. Para dele eu colocar aí. Amém. Glória a Deus. Vamos ter que arrumar uma cadeira estofada aí. Uma cadeira de madeira estofada. Eu quero agradar. Foi um irmão lá pregava na igreja lá. Aí ele estava falando, irmãos, vocês têm que ser, olha só, vamos falar meio vulgar assim, né? Você tem que ser puxa-saco do pastor. Você tem que puxar mesmo o saco do pastor, porque com certeza Deus vai abençoar você. Aí eu falei, nossa, eu trazendo esse irmão de algumas vezes, né? Mas só pregar. Pregar mais aqui, né? Trazer aqui nos outros domingos. O negócio tá feio, né? Então, João queria agradar as pessoas. João não queria agradar nem o rei, porque ele descia a lenha no rei. Porque o rei, Herodes, era casado lá, né, com a cunhada dele, que era
esposa do seu irmão Filipe, e Filipe ainda estava vivo, ele estava em adultério com a irmã, com a esposa do irmão. E João disse: não é lícito você casar com a esposa do teu irmão. Então João acabou aí perdendo a cabeça, né? Por causa dessa palavra. Mas ele estava lá cumprindo o seu propósito, né? Sabia quem era, né? Sabia quem era. Então João sabia quem era. Você sabe quem você é? Você está fazendo o seu trabalho? Você sabe, eu estou fazendo o meu trabalho aqui, eu sei. Esse é o meu trabalho, eu sei quem eu sou aqui, né? Você sabe, o importante é não saber, eu estou fazendo o meu trabalho. Então o seu trabalho, você sabe quem você é, você sabe que Deus quer você naquela posição. Então faça o seu trabalho. E João sabia quem ele era. Quando suscitou lá uma contenda com os discípulos lá, com outras pessoas, não sei se os fariseus, aí houve uma contenda ali, e alguém aí